Olá, o que você faria se nos seus 17 anos você fosse expulsa de casa por algo que não foi sua culpa? E ao invés da sua mãe te acolher e te proteger, ela te amaldiçoa. Amaldiçoa com um casamento infeliz, cheio de violência e tristeza. E depois de décadas você se depara com a difícil decisão de perdoar a sua mãe e o seu agressor. Essa é a história de hoje. Então, sejam todos bem-vindos ao Fim de Casamento, um canal de relatos de mulheres reais que compartilham conosco as suas histórias para que elas sirvam de alerta para outras mulheres. Vamos lá conferir a história de hoje. Eu sempre gostei de estudar. Certa noite, quando eu estava voltando do curso para casa, eu fui abordada por dois homens. E um deles colocou a arma na minha cintura e me levou para o matagal. Lá, eu fui estrupada por eles e, por misericórdia de Deus, eles me deixaram lá viva. Quando eu consegui voltar para casa, eu não tive coragem de dizer para minha mãe, pois ela ia dizer que era minha culpa o que tinha acontecido, pois ela não aceitava que eu estudasse. Na cabeça dela, mulher tinha que estar na beira do fogão. Se eu contasse, ela jamais me apoiaria. Ao contrário, diria que eu não prestava, que eu era uma cadelinha sem vergonha, como sempre ela dizia, e que eu era uma coisa ruim, que merecia receber coisas ruins. Eu não contei que eu fui estuprada para ninguém, nem para ela, nem para as minhas amigas, simplesmente para ninguém. Então, passou-se os dias e a minha menstruação não descia, e logo começaram a vir os enjoos. Eu consegui aguentar por 4 meses, e como a barriga começou a aparecer, eu comecei a ficar desesperada. Nesse meio tempo, eu tinha um namorado. Ele era muito bonito e muito educado. A minha mãe, deixou eu namorar com ele, mas ela ficava na sala e quando ele ia embora, ela ficava no portão olhando e só entrava quando eu entrava. É o típico namoro de antigamente, né, quando os pais ficavam no meio, o namorado do lado e a namorada do outro, né, para que não ocorresse nada, né, mais íntimo. Então, com o passar do tempo, Geraldo, que era o nome do rapaz, começou a perceber que eu estava engordando. E eu, no desespero para contar, lembrava sempre que eu não podia contar para ele, porque ele sempre falava que queria casar com uma mulher virgem. E aí eu fiquei com aquele problema, né, de não poder contar. Então chegou o dia que não dava mais para esconder. Então eu recorri para minha tia. A minha tia era a única irmã do meu pai. E eu achava que ela fosse me entender e me acolher. Então eu contei para ela e disse tudo o que tinha acontecido comigo. Ela não questionou, ela apenas perguntou com quantos meses eu estava. E eu disse mais ou menos que eu estava com 4 ou 5 meses. Ela passou a mão na minha barriga e disse: ele já está bem grandinho. Eu não perguntei o porquê dela não ter me perguntado mais nada ou não se preocupado com a minha situação, ela só queria resolver o problema o quanto antes. Ele perguntou também por que que eu não falei para minha mãe. E eu disse que se eu fizesse isso, ela me mandaria embora de casa. E eu perguntei, tia, você me aceita aqui? Achando que ela ia me acolher. E ela disse prontamente que não, que ia conversar com minha mãe. E nessa conversa, elas tiveram um plano. Elas armaram um plano. E o plano era tirar o meu filho. Ou eu tirava meu filho, ou eu não entrava mais em casa. Então elas arrumaram dinheiro, não se sabe de onde, e me levaram em uma clínica para fazer o aborto. Eu lembro que no momento do aborto, a criança tremia dentro de mim. E eu tive tanto medo, e na hora que eles começaram a fazer o procedimento, eu ouço o médico falar para minha mãe, são gêmeos. E naquele momento eu senti como se aquelas palavras fossem uma punhalada no meu coração. E eu só conseguia sentir culpa.
Me senti miserável. E por que eu não fui embora com meus filhos? E automaticamente na minha cabeça vinha o pensamento: como você iria embora se você não tem condições, você não tem estrutura, muito menos entendimento? Depois de lá, a minha mãe mandou que eu ficasse na casa da minha tia para me recuperar. E eu imaginava que a minha mãe tivesse ido para casa para preparar as coisas para que pudesse me receber logo, mas não, ela simplesmente foi viajar. E nessa viagem, ela foi na casa dos nossos parentes para o único objetivo: falar mal de mim, que eu não prestava, que eu era uma biscate, que eu estava grávida e que tinha feito um aborto. Ela me difamou como se eu fosse a pior mulher do mundo. E ela sabia tudo o que tinha acontecido comigo, ela sabia que eu tinha sido uma vítima, mas mesmo assim ela não me poupou. Ela dizia que o sofrimento dela era muito grande, mas e o meu? Eu tinha apenas 17 anos. Quando eu voltei para casa, ela só me amaldiçoava. O rapaz com quem eu namorava, ela fez com que eu dispensasse ele, porque eu não o merecia, porque eu não era mais pura. Eu perdi a minha infância, a minha juventude, a minha virgindade, a minha inocência e o amor da minha vida. Tudo isso com 17 anos. Então eu já não aguentava mais tanto sofrimento. Foi quando eu ouvi as palavras mais duras que uma filha pode ouvir da sua própria mãe. Naquela manhã, depois de uma briga intensa, ela me olhou nos olhos com raiva e me amaldiçoou. Você não presta. E eu tenho fé em Deus que quando você se casar, você vai acabar casando com um homem bêbado que vai te bater todo santo dia. Sabe por quê? Porque é isso que você merece. Aquilo não foi dito como um desabafo, foi uma sentença. Eu senti naquele instante que ela não me enxergava como uma filha. Aquela frase ficou ecoando na minha mente por muitos anos, quase como uma maldição que eu carregaria nas costas. Então, a discussão começou porque eu gostava muito de estudar e, com isso, ter um futuro melhor. Né? E eu tinha conseguido uma entrevista de trabalho. E eu só queria ajudar em casa, trazer algum dinheiro, mas a minha mãe sempre via em mim uma ameaça, uma provocação viva. E até hoje eu não sei por quê. Desde a adolescência, nosso relacionamento se tornou mais frio, mais distante. Cada decisão minha parecia desagradar ela. Quanto mais eu tentava me aproximar, mais ela se afastava. A verdade é que desde que meu pai nos deixou, a minha mãe nunca mais foi a mesma. A dor dela se transformou em dureza e eu me tornei o alvo disso. Naquele dia eu saí de casa com uma mochila nas costas e uma ferida no peito que nunca cicatrizou. Eu fui acolhida por uma amiga da escola e sua mãe, que me deixaram ficar por perto. Era difícil porque, apesar da dor que eu ainda sentia, eu sentia falta dela, sentia falta de casa, sentia falta do cheiro do café, eu sentia falta das coisas. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que não podia voltar. Eu não tinha sido apenas expulsa, eu havia sido amaldiçoada por quem deveria me proteger. Os dias foram passando devagar, eu arrumei um trabalho como ajudante em uma lanchonete e voltei a estudar à noite. Era uma rotina cansativa, mas que me dava a sensação de estar construindo algo com as próprias mãos. Cada real que eu ganhava era uma pequena vitória. Apesar de tudo, eu ainda acreditava que a minha vida poderia ser diferente. Queria provar para mim mesma que aquela profecia dita com ódio não se tornaria realidade. Mas a vida tem seus caminhos tortuosos, né? Então, aos 19 anos, eu conheci o Marcos. Ele era mais velho, parecia maduro e atencioso. Ele trabalhava como caminhoneiro. Tinha um jeito simples e um discurso de quem entendia as dores da vida. Logo começamos a namorar. No começo, tudo parecia tranquilo. Ele me ouvia, me levava para passear, dizia que me admirava por ser tão trabalhadora.
E pela primeira vez desde que saí de casa, senti que alguém via valor em mim. Foi aí que, talvez pela carência ou pela vontade de construir a minha própria família, eu aceitei quando ele me pediu em casamento. Nós nos casamos no civil, sem festa mesmo. Apenas duas testemunhas e um almoço simples. E eu estava feliz, ou pelo menos queria acreditar que estava. Não queria repetir o abandono que vivi. Queria, com todas as forças, ter um lar. Não percebi naquele momento que o ciclo da profecia da minha mãe começava a se desenhar diante dos meus olhos. Tudo em silêncio, sem estardalhaço, mas com marcas que viriam a se aprofundar com o tempo. Então, nos primeiros meses de casada, eu me dedicava com todo o meu coração. Eu acordava cedo, preparava o café, arrumava a casa com todo o cuidado e esperava ele voltar do trabalho com a comida pronta. Eu queria mostrar que era diferente, que sabia cuidar do que era meu. Achava que com dedicação eu poderia apagar qualquer sombra que insinuasse no nosso convívio. Mas aos poucos, pequenas coisas começaram a me incomodar. Marcos começou a reclamar do meu jeito de me vestir, dizendo que eu chamava atenção demais. Eu, que sempre fui muito discreta, comecei a me questionar. Então, eu mudei minhas roupas para não irritá-lo. Ele passou a beber socialmente aos finais de semana. No começo era só uma cerveja ou outra com os amigos ali, mas com o tempo ele começou a beber em casa, mesmo sozinho. O humor dele mudava todas as vezes que ele bebia. Às vezes ele era risonho e até carinhoso. Outras ele ficava irritadíssimo e impaciente. Bastava um detalhe fora do lugar para ele elevar o tom. Eu achava que era cansaço, afinal ele passava dias na estrada. Quando ele voltava, voltava esgotado. E eu dizia para mim mesma que era apenas uma fase que passaria, que todo casamento enfrenta, né, altos e baixos. As primeiras ofensas, elas vieram com forma de piadas, comentários sobre o meu corpo, sobre a minha forma de falar, dizia que eu era lenta, que eu só sabia reclamar. E quando eu tentava rebater, ele dizia que estava apenas brincando, que eu era sensível demais. E assim eu comecei a engolir as palavras e silenciar as dores. Eu passava a maior parte do tempo tentando agradá-lo, prevendo as suas reações, pisando em ovos dentro da nossa própria casa. E a liberdade que eu tanto lutei para ter parecia escapar pelos meus dedos. A bebida se tornou parte da rotina, e com ela, os acessos de raiva aumentaram. E em uma das brigas, ele bateu a porta com tanta força que a rachou na parede. Não me encostou um dedo, mas aquele som ficou gravado na minha memória. Eu me encolhi num canto do quarto e eu apenas chorei. E ainda assim, no dia seguinte, ele me aparece com flores. Me pediu desculpas, disse que estava muito estressado e que eu não merecia aquilo, que eu ainda queria acreditar no amor. Então eu resolvi perdoá-lo. Quando eu engravidei, achei que a chegada de um filho pudesse mudar tudo. Marcos sabia da minha história, sabia do abuso que eu sofri, do aborto que eu fui obrigada a fazer. E mesmo assim, ele demonstrou ser compreensivo. Então, o Marcos ele parecia animado com a ideia de ser pai. Ele comprou um berço, pintou o quarto, disse que queria um menino para levá-lo aos jogos de futebol. E durante alguns meses, as coisas pareceram melhorar. Eu cuidava da casa, da minha saúde e até retomava alguns sonhos esquecidos. Mas bastou o bebê nascer para que a rotina mudasse outra vez. As noites sem sono o irritavam. As responsabilidades o, a- as responsabilidades o afastavam e a bebida voltava com força. Então, certa noite, depois de uma discussão por causa do choro do bebê, ele jogou um copo na parede. E os estilhaços quase me acertaram.
Eu tremia, tentando acalmar o nosso filho no colo. Ele saiu, bateu a porta e eu fiquei ali, com o nosso bebê recém-nascido nos braços e uma dor antiga no peito. Naquela madrugada, eu me lembrei das palavras da minha mãe: Você vai casar com um homem que bebe e que te bate. Naquele momento, eu senti um arrepio. Será que, sem perceber, eu estava vivendo exatamente o que ela havia amaldiçoado? Então, com o tempo, eu fui me distanciando de tudo e de todos. As ligações das minhas poucas amigas foram ficando cada vez mais raras. Quando me perguntavam como eu estava, eu dizia que estava tudo bem. Eu não queria que ninguém soubesse o que se passava dentro da minha casa. Eu tinha vergonha e tinha medo também. Marcos dizia que os nossos problemas eram nossos e que não era certo expor a nossa vida íntima. Eu, que sempre fui de conversar, me calei, e esse silêncio foi me adoecendo por dentro. A casa que antes eu via como um refúgio passou a ser um lugar de tensão constante. As agressões físicas ainda não tinham acontecido, mas o peso emocional era diário. Marcos reclamava de tudo: do tempero da comida, do cheiro da nossa casa, do barulho das crianças. Nada estava bom. Quando ele bebia, parecia procurar motivo para me humilhar. Ele me chamava de burra, de inútil, e dizia que ninguém jamais me aceitaria, que nem a minha mãe quis saber de mim. E aquilo ali doía mais do que qualquer tapa, porque era verdade. Eu fui rejeitada por ela e agora estava sendo desvalorizada por ele. A sensação era de que eu não tinha valor nenhum. As crianças começaram a crescer e eu tentava preservar ao máximo o pouco de paz que existia dentro de casa. Às vezes brincava com eles no quintal, contava história, inventava alguns jogos, qualquer coisa para que parecesse tudo, menos a atenção daquela casa. Mas aos olhos deles, eles viam tudo. Criança percebe tudo. E o silêncio deles me dizia que eles sabiam de tudo. Eu me perguntava se, ao crescer, iriam me culpar por não ter saído. Mas a verdade é que eu não sabia como sair. Eu estava presa não por portas trancadas, mas por uma rede de medo, vergonha e cansaço. Houve momentos em que eu pensei em procurar minha mãe, talvez para pedir ajuda ou só para mesmo para conversar, mas me lembrava do dia em que eu fui expulsa, do olhar dela, da sentença que ela me lançou, de tudo que ela me obrigou a fazer, e ao mesmo tempo eu só conseguia dizer que não, e eu recuava. Eu não tinha para onde voltar, e isso me fazia sentir ainda mais encurralada. Toda vez que Marcos dizia que eu dependia dele, que sem ele eu não teria onde cair morta, uma parte de mim acreditava. Porque era verdade. Eu não tinha rede de apoio, não tinha família, tinha apenas os meus filhos. E por eles eu suportava. Eu comecei a ter crises de ansiedade. Às vezes eu acordava no meio da noite ofegante, com o coração acelerado. Outras vezes, eu passava o dia com a cabeça pesada, sentindo que ia desmaiar a qualquer momento. Mas continuava. Acordava cedo, preparava o café, arrumava a casa, levava as crianças para a escola. Eu vivia no automático. Já não me lembrava mais do que eu gostava, do que fazia. Eu me tornei uma sombra dentro da própria vida. Foi numa dessas madrugadas, sim, claro, que eu comecei a escrever. E coloquei tudo que eu sentia, todas as minhas frustrações, os sonhos que eu abandonei. Então, era naquele papel que eu voltava a existir, pelo menos um. E quando foi que veio a primeira agressão, a agressão física. Então, aconteceu em um dia comum.
Nós estávamos na cozinha e eu estava preparando o jantar das crianças que estavam brincando no quarto. E ele chegou embriagado, como de costume, mas dessa vez trazia um olhar diferente. Ele parecia irritado, impaciente, como se algo o consumisse por dentro. Ele questionou o cheiro da comida, disse que eu não fazia nada direito, e quando me virei para responder com calma, ele me empurrou com força contra a pia. Eu bati as costas e deixei a colher cair. As crianças correram para a porta assustadas, e eu, sem pensar, disse: voltem para o quarto. Naquela noite, depois que ele adormeceu no sofá, sentei no chão do banheiro e chorei, como há muito tempo não chorava. Não era mais sobre ele, era sobre mim, sobre o quanto eu havia me calado, me diminuído, me apagado para caber no espaço que nunca foi meu. Era sobre a profecia da minha mãe que, contra minha vontade, estava se cumprindo. Era sobre o medo de morrer, o medo de enlouquecer, o medo de continuar. E pela primeira vez eu considerei que eu precisava sair. Não era mais uma opção, era uma questão de sobrevivência. No dia seguinte, Marcos se comportou como se nada tivesse acontecido. Ele me trouxe flores do mercado e até brincou com as crianças e elogiou o almoço. A dualidade era o que mais me adoecia. Como alguém podia machucar e em seguida agir com tanta naturalidade? Eu comecei a perceber o ciclo. As agressões vinham seguidas de promessas, pedidos de perdão, momentos de trégua e depois voltavam, como ondas de que nunca cessavam. E aquilo ali não era amor, era uma prisão disfarçada. Eu decidi procurar ajuda. Eu encontrei um posto de saúde e uma psicóloga que atendia mulheres gratuitamente. Eu me senti envergonhada ao contar minha história. Gaguejei, omiti detalhes, mas aos poucos eu fui me abrindo com ela. E ela não me julgou, apenas me escutou e disse que eu não estava sozinha, que o que eu vivia tinha nome, que existiam muitos caminhos para sair. Aquilo me deu um fio de esperança. Eu comecei a ir semanalmente. Às vezes, medo é que Marcos descobrisse, mas era o único lugar onde eu me sentia que eu podia respirar. As crianças começaram a perceber mais do que eu gostaria. Um dia, meu filho mais velho me perguntou por que o papai gritava tanto comigo. E eu disse que ele estava estressado e que às vezes as pessoas se descontrolam. Mas ele respondeu: mas ele nunca grita com a gente assim. Aquilo me desarmou. Eu não podia mais esconder deles. Eles estavam crescendo dentro de um ambiente que os machucava. E ainda que não fosse fisicamente, eu era a única que podia mudar aquilo. Eu comecei a guardar dinheiro novamente, moedas trocadas no mercado, tudo que eu conseguia esconder. Eu fiz uma pasta com documentos, certidões, caderneta de vacinação, tudo o que precisaria caso eu precisasse sair às pressas. Eu não contei para ninguém, era o meu segredo, era a minha salvação. E cada noite em que Marcos voltava alterado, eu dormia com a certeza de que estava me preparando. Ainda não sabia quando e nem como, mas eu sabia que não poderia permitir que meus filhos crescessem acreditando que aquilo ali era amor. Então a decisão de sair não veio como um momento de clareza absoluta. Veio no acúmulo dos dias, nos olhares tristes dos meus filhos, na minha insônia crônica e no choro abafado no banheiro e no frio constante. O meu corpo gritava, ele não aguentava mais. Então, num domingo, Marcos havia saído cedo, não disse para onde ia. Eu apenas peguei a mochila, coloquei o essencial, peguei meus filhos e disse que nós íamos visitar um amigo. Meu coração batia descompassado. Não sabia se estava fazendo certo, mas sabia que precisava tentar. Então, nós fomos para a casa de uma antiga colega minha de trabalho e ela sabia de toda a minha situação. Ela me acolheu, não me fez perguntas, apenas me acolheu, algo que eu nunca vou esquecer. Nós dormimos juntos no mesmo cômodo naquela noite. Pela primeira vez em anos, eu não escutei gritos. E meus filhos dormiam em paz.
O medo não desapareceu, mas foi substituído por um alívio silencioso e, pela primeira vez, eu não estava mais dentro da tempestade. No dia seguinte, eu comecei a buscar por alternativas. Consegui uma vaga em um abrigo temporário para mulheres em situações de violência. Era um lugar simples, mas era estruturado, com psicólogas, assistentes e pessoas que me chamavam pelo nome e me olhavam nos olhos. Ali eu percebi o quanto eu havia me anulado, o quanto eu tinha aceitado o inaceitável por tanto tempo. Eu comecei a me reconstruir aos poucos. Eu consegui um trabalho de faxina em uma escola, não era muito, mas era o suficiente para começar. E as crianças foram transferidas para uma unidade próxima, e a rotina aos poucos começou a ganhar forma. Marcos tentou me encontrar, ligou, mandou recados por conhecidos, dizia que estava arrependido, que mudaria, mas eu já tinha ouvido aquilo antes. Pela primeira vez eu não cedi. Pedi uma medida protetiva com apoio de nada da equipe do abrigo, e com isso consegui manter distância. Mas doía, doía muito. Ele era o pai dos meus filhos, mas doía mais lembrar de tudo que suportei em silêncio. Eu não queria mais pagar esse preço, nem por mim, nem por eles. Então, aos poucos, eu relatei os laços com as pessoas que eu haviam perdido, as minhas amigas e algumas vizinhas que sempre me ajudavam. Foram dias digerindo toda aquela coragem. A minha irmã havia dito que minha mãe estava doente, que andava mais frágil, mais calada, e que em uma das poucas conversas sinceras que tiveram, ela mencionou arrependimento. No fundo, eu não sabia se estava pronta para vê-la. Tantos anos tinham se passado, tanta coisa tinha me ferido. Eu tinha medo de encará-la e voltar a ser aquela menina de 17 anos, com a mala nas costas e o coração despedaçado. Mas algo dentro de mim dizia que era a hora. Não por ela, mas por mim. Eu cheguei à casa da minha infância com os joelhos trêmulos. Nada parecia ter mudado. E a minha irmã me recebeu com um abraço demorado. As crianças ficaram com ela no quintal e eu entrei na sala. E lá estava minha mãe, sentada em sua velha poltrona. O rosto já estava bastante envelhecido. E por um instante eu não consegui dizer nada, nem ela, apenas o silêncio. Mas dessa vez um silêncio que não machucava. Um silêncio de dois mundos que finalmente se encaravam. Ela falou primeiro, a voz era baixa, quebradiça, disse que não esperava que eu fosse, que não sabia se tinha direito de pedir perdão, mas que sentia todos os dias a dor daquelas palavras que ela lançou sobre mim. Disse que falava com raiva, com medo e que foi injusto e cruel, que nunca mais teve paz desde aquele dia. No momento que ela falou, eu chorei, não por pena, mas por tudo que estava preso dentro de mim. Por cada noite de frio, por cada tapa que eu levei, por cada vez que eu olhei no espelho e pensei: será que a minha mãe estava certa? Falei do que vivi, sem detalhes agressivos, mas com a verdade. Disse que a minha vida tinha sido marcada por aquela maldição, que por muito tempo acreditei merecer tudo que eu sofri. Ela escutou sem interromper, apenas chorava e pediu uma chance de não reconstruir, ao menos ser presente na vida dos netos que ela não conhecia. Eu não sabia se conseguiria dar isso a ela, mas ali naquela sala eu percebi que ela era humana, cheia de falhas, de dores não tratadas, de repetições que talvez viessem de gerações. E isso não apagava o que ela fez, mas me dava um novo olhar. A visita terminou com um abraço que demorou muito para acontecer, mas aconteceu. Foi um abraço tímido, contido, mas carregado de tudo o que não dissemos por mais de uma década. Eu não voltei a morar ali, nem passei a visitá-la com frequência, mas abrimos um canal. Aos poucos, mensagens simples foram sendo trocadas, e com o tempo eu fui permitindo que ela conhecesse as crianças, com supervisão e com muito cuidado, porque perdão não significa esquecer,
e muito menos se colocar novamente em risco. Significa libertar-se do peso de carregar o passado todos os dias. Então, acordar em paz se tornou um privilégio que eu aprendi a valorizar. Não havia mais gritos pela casa, nem o som do copo estourando na parede. Os meus filhos, agora com a idade escolar, brincavam no quintal e a vida caminhava. Eles estavam crescendo e eu crescia junto. E pela primeira vez eu pude ouvir a minha própria respiração sem medo. Mas não era fácil. Os boletos continuavam chegando, meu salário ainda era muito curto. Então, mas a vida era minha e eu fazia toda a diferença. Eu voltei a estudar, né, foi difícil no começo, foi muito difícil, porque eu sentia que eu não era mais jovem, né, então com o apoio da professora, eu fui encontrando o meu ritmo. E estudar me fez resgatar parte de mim que estavam adormecidas. E sobre voltar a confiar em alguém, ainda era muito distante confiar em alguém novamente. Eu já havia sofrido demais das mãos de quem dizia me amar. E por isso eu escolhi viver um tempo só comigo mesmo. Descobri que eu gostava do meu próprio silêncio, da minha liberdade de escolher o que cozinhar, do prazer de organizar o meu dia. Aprendi a gostar da minha companhia e me respeitar. E isso não me tornava uma pessoa amarga ou inacessível, apenas mais consciente do que eu merecia. E se um dia eu vou bater na minha porta de novo, ele teria que caber no meu novo espaço, o espaço da paz que eu tentei por muito tempo conquistar. Ou mesmo com todas as conquistas, havia noites em que a dor ela voltava. Eu sentia as memórias vindo com mais força e elas não me pediam licença, elas apenas doíam. Mas eu já não fugia, eu as acolhia, respirava fundo e consegui seguir em frente. Porque hoje eu sabia, o que me aconteceu foi real, foi cruel, mas não define a pessoa que eu sou. Eu não sou a mulher que apanhou, que foi expulsa, que foi amaldiçoada. Eu sou uma mulher que sobreviveu, que se reergueu e que não se perdeu de si mesma, mesmo quando tudo ao redor parecia me empurrar para o abismo. Então foi uma segunda-feira, enquanto eu preparava o café, que eu recebi essa ligação. Era minha irmã. E do outro lado da voz tinha uma voz séria. Era o Marcos. Ele estava no hospital. O meu coração acelerou. Não de saudade, mas de alerta. A última vez que eu ouvi aquele nome foi num boletim de ocorrência. A minha irmã explicou que ele havia sofrido um acidente de moto e que estava em estado grave. E tinha perguntado por mim. Eu fiquei em silêncio, era como se o tempo tivesse parado por alguns segundos. Eu não sabia o que pensar, muito menos o que sentir. Eu passei o resto do dia em um turbilhão de pensamentos. Eu não sentia raiva. Essa já tinha me consumido demais no meu passado. Eu também não sentia pena. Eu sentia algo que não conseguia nomear. Uma mistura de memória e espanto, de distância e compaixão. Eu lembrei de todos os dias que eu vivi ao lado dele, dos gritos, da marca, dos pedidos de perdão, das promessas, simplesmente de tudo. Então, naquela noite, eu sentei com meus filhos e pela primeira vez eu falei tudo sobre o pai deles. Lógico que eu não entrei em detalhes, mas eu contei o suficiente para que entendesse que ele havia feito escolhas ruins, mas que eu não queria que ele carregasse o ódio no coração. Eu expliquei sobre o perdão, expliquei que perdoar não é aceitar, mas deixar de carregar o peso da mágoa para poder seguir leve. Então, meu filho mais velho, que já era adolescente, ficou em silêncio. O caçula chorou, mas disse que não lembrava dele direito, né? Que sentia um vazio quando ouviu o nome dele. Então, as consequências das escolhas dele estavam ali, nos nossos filhos. No dia seguinte, eu resolvi ir ao hospital. Eu não entrei no quarto. Eu fiquei do lado de fora, conversei com a enfermeira e deixei um recado. Escrevi à mão mesmo, como nas cartas que eu nunca consegui enviar. Espero que encontre sua paz, que eu escolhi a minha. E a encontrei longe da violência. E saí dali sem olhar para trás. Estava fechando um ciclo
Não precisava de confronto nem de grandes explicações, apenas de uma escolha: não deixar que a dor me prendesse de novo ao que eu levei anos para soltar. Soube dia depois que ele sobreviveu, ficou com algumas sequelas e voltou a viver com os parentes distantes. Não procurou saber de mim e eu respeitei esse silêncio. Na verdade, eu agradeci por ele, porque a paz que eu havia construído não cabia mais reencontros marcados com lágrimas antigas. O que eu precisava naquele momento era continuar olhando para frente, guiando meus filhos e protegendo a mulher que eu havia me tornado. Então a experiência ela mexeu muito comigo, mas ao contrário do que eu imaginei, não me fez recuar. Me fez perceber que a minha força não estava em ter vencido ele, mas em ter vencido a mim mesma. Os medos, os traumas, as culpas, todos os dias em que me levantei, mesmo sem forças, em que me mantive de pé por causa dos meus filhos, em que construí uma nova vida do zero. Tudo isso me trouxe até aqui. E se havia algo que eu queria ensinar aos meus filhos era: dor nenhuma define o que a gente é. O que nos define é o que nós fazemos dela. E sobre a minha mãe, ela ainda estava com a saúde bem debilitada. As dores não tratadas e o peso do arrependimento todo parecia ter chegado junto. E a minha irmã, ela ligou novamente, pedindo para que, se eu pudesse ir vê-la, que eu fosse. Ela queria muito falar comigo. Eu fiquei em silêncio por alguns minutos, né? Então não era a primeira vez que eu pensava em reencontrá-la, mas agora me parecia algo definitivo, como se fosse um capítulo final. E ao mesmo tempo uma oportunidade de encerrar com dignidade uma história marcada por tanta mágoa. Eu voltei lá novamente e ela me olhou como quem não acreditava que eu estava ali. Ela não chorou, mas e também não sorriu. Ela apenas estendeu a mão e eu o segurei. Foi um gesto simples, mas pesado de significados. Foi ali que duas mulheres marcadas pela dor e pela distância decidiram se olhar nos olhos pela última vez. Nós conversamos por horas, ela não justificou o que ela fez, apenas contou sobre a vida que teve, sobre o abandono do meu pai, sobre as próprias dores que nunca soube curar. Disse que teve medo, que se sentiu perdida, que descontou em mim o que não sabia lidar. Não havia desculpas, mas havia verdade. E eu falei também, disse tudo o que vivi, não com raiva, mas com firmeza. Queria que ela soubesse, que ela entendesse que as suas palavras mudaram o meu destino, mas que ainda assim eu sobrevivi, e que sobrevivi apesar dela, não por causa dela. Ela chorou pela primeira vez quando eu falei dos meus filhos. Perguntou se ainda teria tempo de conhecê-los melhor. Eu respondi que sim, porque era isso que eu queria ensinar dos meus filhos, que a gente pode recomeçar. Então, a partir daquele dia, nossas vidas, elas passaram a ser, as visitas começaram a ser mensais, mas eram bem curtas e discretas. Ela mostrava fotos antigas, contava a história da juventude e tentava se aproximar ou ter algum laço com meus filhos. E meses depois ela partiu, tranquila em casa, né? Teve o velório ali comigo, com meus irmãos. Eu chorei, mas não apenas por ela, mas pela menina de 17 anos que um dia foi expulsa sem entender. Eu chorei por todas as palavras que nunca ouvi, por todos os abraços que não vieram, mas também chorei por mim mesma, pela mulher que eu decidi ser e pela mãe que eu me tornei, pela paz que eu escolhi construir e pela força que me manteve viva quando tudo parecia desabar. Então, queridas, esse foi o relato de hoje. Um relato muito forte, né? Ela nos faz lembrar que as nossas palavras ela tem poder. Tudo que sai da nossa boca, ou ela amaldiçoa, ou ela abençoa o nosso próximo. Nós possamos, isso a partir de hoje, ter cuidado com tudo que a gente for professar para o nosso próximo, principalmente se formos mães, né, em relação aos nossos filhos. E que nós consigamos aprender hoje
pouco mais sobre o perdão. Ele liberta, mas não é a confirmação para que você continue a conviver com aquela pessoa que tanto te machucou. A nossa amiga aqui do relato, ela relutou, mas ela sentia que ela devia perdoar a mãe dela, perdoou o seu agressor, mas o manteve longe, né, porque ele jamais mudaria. Ele só estava fazendo aquilo para ter uma reaproximação com ela. E a mãe dela, enfim, descansou depois do perdão da sua filha. Não justifica tudo o que aconteceu, toda a dor que fez com que a filha passasse, né? No início do relato nós vimos sobre isso, sobre o que, né, o que fez ela fazer o aborto, em vez dela acolher a filha, procurar entender, ela foi para o caminho mais doloroso, né? E não entendeu, conseguiu entender a dor de uma menina de 17 anos que foi violentada, em vez de ser apoiada, receber acolhimento, não, ela foi julgada. E mesmo assim, ao longo da sua vida, ela resolveu perdoar. Isso aí é algo admirável. Então, se você gostou do relato de hoje, da história, e quer compartilhar conosco, não esqueça de preencher o formulário, comentar, se inscrever e compartilhar com outras mulheres, para que elas também recebam esse alerta. Um abraço e até o próximo relato. E se você, mulher ou homem também, tem alguma história que queira compartilhar, que vai servir de alerta para outras mulheres ou outros homens, compartilhe conosco. Aqui nos comentários tem o link do formulário, você pode preencher esse formulário e posteriormente nós entraremos em contato com você para que nós possamos compartilhar a sua história aqui no canal também.